Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria também mandar um grande abraço, pronto restabelecimento ao nosso querido colega Ricardo Madalena, também minha solidariedade, meus pêsames à família do Luiz Lauro Filho, um abraço, colega da gente, prefeito de Campinas, que foi colega, deputado na Assembleia Legislativa, Jonas Donizete, e também em nome do deputado Carlos Zaratini, do Partido dos Trabalhadores, que está com corona também, desejar pronta recuperação para todo o pessoal que está afetado pelo coronavírus. Senhor presidente, gostaria muito de ajudar Vossa Excelência, mas eu me obriguei a me inscrever, fui obrigado. Por quê? Porque não dá para a gente ouvir tanta asneira, tanto fake, né, na fala de alguns deputados. Alguns deputados que, obviamente, obedecendo uma cartilha, uma narrativa do desgoverno federal, tenta confundir a população e desviar o assunto. Deputado Gil Diniz, deputado Douglas Garcia, não se preocupe com o PT. O PT tem 41 anos de existência. O PT governou o Brasil por 4 vezes, governou diversos estados, diversas prefeituras, e a gente sabe o que faz. Nós temos o nosso legado e nós vamos defender a vida toda o nosso legado. Só para te dar uma informação, no dia 12 de abril, o presidente Bolsonaro colocou para o Brasil todo assistir e ouvir que o vírus estava indo embora do Brasil. Já estava terminando. Dia 12/4. Hoje, dia 19 de maio, morreram de ontem para hoje 1.179 pessoas, como foi falado aí. E em 12/4 tinha 1.225 mortes, óbitos. Hoje são 17.971 mortes. Esse mesmo presidente, ele falou nessa época que o que estava acontecendo era apenas uma gripezinha, uns resfriadozinhos. Estou falando isso porque eu estou vendo pouca gente falar, poucos deputados falar, e colocar o dedo na ferida de tudo aquilo que a gente está passando, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. O grande problema nosso é o governo federal, é o desgoverno federal. Nós estamos sem presidente da República, nós estamos sem líder. Ele está isolado, ele está perdido. Ele não conversa com os governadores de estado, ele não conversa com os prefeitos. Ele orienta tudo ao contrário de que as entidades de saúde, né, a OMC, orienta o mundo todo. E o mundo todo se orienta nessa parte da ciência, da medicina. E só no Brasil é que não tem essa orientação. Ao contrário, tem uma desorientação. Até o Trump, que ele sempre se vangloriou e sempre foi usado, né, hoje coloca que não vai aceitar mais brasileiros nos Estados Unidos, porque não querem infectar o povo, o americano. O Brasil hoje do Bolsonaro virou motivo de chacota no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, na Bolívia, em todos os países da América Latina. É o pior desempenho no combate ao corona da América Latina está no Brasil. Por quê? Porque existe um presidente que está na contramão, um presidente isolado, um presidente que é fruto de uma corrupção, de uma mentira que era o Moro, que agora a verdade está chegando. E estão se comendo entre eles. Então não dá para a gente falar e tratar dos assuntos aqui de São Paulo se a gente não começar falando do governo federal. Um país que já é o 3º país de mortes, de contaminação do coronavírus, e que nós não temos ministro da Saúde. Em 2 meses, caíram 2 ministros porque defendiam o isolamento. Só isso já é o bastante para a gente verificar o tanto que o povo brasileiro está perdido. E aí essa grande confusão. Ele fala uma coisa,
os governadores e os prefeitos, até baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal, falam outra coisa. Os governadores e os prefeitos estão corretos, fazendo de tudo, né, para tentar o isolamento, para tentar diminuir essa curva, para tentar diminuir os infectados e as mortes. E o governo federal simplesmente na contramão. E um bando de doido repetindo o que ele fala. O tal do cloroquina é uma invenção para desviar o assunto. Porque isso está claro, como o deputado Caruso colocou, e outros já colocaram, qualquer médico pode receitar esse remédio. Junto com outros componentes, em algumas pessoas tem dado certo. Agora, eu não vi ninguém que se salvou por causa desse remédio. Então, é gente que não entende de medicina e falando de medicina. Então, vamos ficar com a ciência e com a medicina para a gente se orientar. E que Deus queira que o mais rápido possível este governo Bolsonaro saia fora Bolsonaro. Não dá mais para aguentar, né, esse governo. Infelizmente, esse governo foi colocado aí uma falcatrua, uma sacanagem contra o governo Dilma, com apoio, inclusive, do PSD, do DEM, da maioria dos partidos, da elite brasileira política, para tirar um partido que, com certeza, ia reeleger novamente, né, o presidente da República. Colocando isso, a gente vem falar de São Paulo. Tem muita coisa que a gente tem que anotar, e já foi colocado aí para os deputados, principalmente os deputados do PT, de coisas erradas dos governos. Agora, não dá para negar que tanto o governo estadual, o municipal, os governos, a prefeitura, outros governos, estão fazendo de tudo para ajudar no isolamento, para as pessoas ficarem em casa. Porque no mundo todo só tem uma prova que pode diminuir as mortes e a contaminação, é as pessoas ficando em casa. Isso aconteceu na Itália, na França, em todos os países do mundo, né? Até os Estados Unidos, que tinha abrido, quando fechou, conseguiu dar uma diminuída. E no Brasil, a pregação é o contrário, é que as pessoas têm que sair para trabalhar. E isso pega, principalmente nas pessoas mais pobres, aquelas pessoas que a assistência social não chegou. E aí eu começo a falar dos problemas do governo do estado de São Paulo. Um governo rico, com dinheiro, tinha que ter saído na frente, tinha que ter uma ajuda para as pessoas mais vulneráveis, com dinheiro, com assistência social, com comida, com cestas básicas. E esse governo demorou muito para fazer isso. É verdade, todo dia ele está na televisão, muito bem arrumadinho. Por quê? Porque ele estava totalmente isolado no plano nacional da política e ele achou a pandemia como uma forma de se projetar a nível nacional. Essa crítica a gente tem que fazer para o governo Dória, aqui no estado de São Paulo. Ele e o prefeito da cidade de São Paulo erraram desde o começo. E o doutor Jorge, muitas vezes, já colocou o deputado doutor Jorge. Aonde que foram construídos os hospitais de campanha? Foi construído no Anhembi, no Pacaembu e no Ibirapuera. Aonde que mora a maioria da população do estado de São Paulo, da região metropolitana da capital? Mora na Zona Leste e na Zona Sul. Não tem nenhum hospital de campanha nesses locais. Há poucos dias foram abertos 25 leitos aqui na Unisa, na universidade, perto de minha casa, porque nós sugerimos ao secretário Edson Aparecido, e muito atencioso, ele ocupou um hospital que era da Unisa, a antiga USEC, e agora vai abrir 70 leitos. Então, erraram no início. Agora também não dá para dizer, e ouvi alguns deputados falarem que é mentira que está precisando de leitos, que está precisando de hospitais de campanha. Deputados falarem que foi em hospitais e os hospitais estão vazios, sem pessoas contaminadas, não dá para acreditar. Isso é fake, isso é feio falar isso. É um desrespeito às pessoas que estão dentro de uma ambulância do SAMU, que estão em casa pedindo
para ser socorrida e para levar para um hospital. Eu moro na zona sul de São Paulo. O Hospital de Parelheiros não tem mais aonde colocar gente. O Hospital do Campo Limpo, do Boi-Mirim, da Pedreira, do Grajaú, não tem mais aonde colocar gente. E aí eu vou dar um dado que isso serve para todas as regiões. Nos últimos 15 dias, só aqui na Zona Sul, Parelheiros, que é a região do Grajaú, Jardim dos Álamos, Varginha, teve 141% de aumento de pessoas contaminadas. Campo Grande, quando falo Campo Grande, é a região onde o Douglas Garcia nasceu e morou. Ali teve 131% de aumento de contaminados. Jardim São Luís, Campo Limpo e Capão Redondo, em torno de 110%, 114%. E tem gente falando que é mentira que os hospitais estão lotados. Há pouco tempo atrás, a gente ouviu deputados do PSL, dos bolsonaristas, colocando e querendo desmentir que as pessoas estavam morrendo. Chegaram a falar que estavam sendo enterrados caixões vazios. Aonde nós chegamos, pessoal? O tamanho da desumanidade, o tamanho da irresponsabilidade com tudo isso que está acontecendo no Brasil, no estado de São Paulo e no mundo. Então, sinceramente, a gente fica muito triste. A respeito dessa data de puxar o feriado, eu concordo plenamente. E aí a gente tem que colocar alguns dados, e talvez não, com certeza, deputado Carlão Pignatari, você precisaria falar para que, antes de uma sessão como essa, reunisse um secretário de Estado e viesse bater um papo com os deputados, colocar dados concretos, responder algumas perguntas de deputados, porque a gente fica em dúvida, né, sobre alguns índices, alguns dados do governo do Estado. Passa uma ideia que está mentindo, que não está tendo mais condições, não está tendo mais controles. Então, por que não chama, antes de uma sessão dessa, o secretário para vir explicar? Por exemplo, esse feriadão. É sabido que o momento onde mais teve adesão no isolamento é no fim de semana e nos feriados. Feriados de Páscoa, feriados de 1º de maio. Isso são dados, são números. Obviamente que um feriado de 6 dias vai diminuir, vai aumentar o isolamento. E isso contribui para diminuir as contaminações. Agora, isso tem que ser feito de forma combinada. Existe a preocupação que o deputado Caio França, o deputado Kenny, professor Kenny colocou, que é verdade. Eu recebi hoje um telefonema do ex-prefeito de Ubatuba falando sobre o mesmo caso. Por que não coloca, não faça uma agenda com todos os prefeitos e dá uma orientação e dá suporte para evitar que a população viaje para a praia? A Alessi Brandão, sempre com sua sabedoria, ela colocou: pobre não vai sair os 6 dias para ir para a praia. O pobre vai ficar em casa. Eles não estão tendo comida para comer. E estão com medo do coronavírus. Só saem de casa obrigados, porque tem que levar dinheiro para dentro de casa, levar comida para dentro de casa. Por quê? Porque o governo errou de não liberar dinheiro, não liberar comida para as pessoas mais vulneráveis. Tanto o governo federal e principalmente aqui no município e no estado de São Paulo. Errou quando tirou o transporte coletivo, os ônibus, no início da rua. É óbvio que teve aglomerou, aumentou o número de passageiros. O número dos trens, do metrô, aumentaram o número de pessoas. Errou mais ainda na questão do rodízio. Isso é óbvio, não precisa ser um especialista em transporte. Na medida que você proíbe o carro, você coloca as pessoas no transporte coletivo. Então, eu acho que errou e erraram feio. Parece que perderam o controle.
Me chama a atenção também, e foi colocado aqui por algumas pessoas... Para concluir, deputado Enio. A própria deputada Alici também colocou. Pois não? Para concluir, Vossa Excelência, acabou o tempo de Vossa Excelência. Para concluir, me chama a atenção também, e gostaria que a gente revisse na Assembleia Legislativa, presidente, da gente ter representantes, não só o líder do governo, Carlão Pinatari, que a gente respeita muito, mas ter representantes que possam participar dessas reuniões conjuntas com esse grupo do governo do Estado, para que a gente possa ter voz e voto, para que a gente possa contribuir, para concluir, deputado possa Enio, contribuir de forma positiva para a gente diminuir esse grande problema que nós estamos enfrentando no Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.